música de meu sábado é outra turma. É o seguinte, meu povo. Colonização de Alagoas se dá no contexto de expansão marítima, beleza? Os portugueses estavam se lançaram ao mar em busca de novas rotas comerciais com as Índias, especiarias, produtos variados, maravilha. Chegaram ao Brasil, beleza? É isso que importa. Quando eles chegaram ao Brasil, diferentemente dos espanhóis, eles não encontraram ouro, tá entendendo? Dessa maneira, os portugueses continuaram com foco nas Índias e meio que deixaram aqui um pouquinho de lado. A coisa que mais interessou a eles, em um primeiro momento, foi o Brasil, beleza? Foi o produto que, de alguma maneira, geraria algum recurso financeiro. Algum não, um recurso financeiro bem considerável, né? Mas nada se comparado às especiarias das Índias. Então, em um primeiro momento, quando se fala de ocupação do território alagoano por parte dos portugueses, aqui a gente está falando português, teve aí a parte da formação, ocupação indígena, sambaquis, etc, etc, mas a gente já está falando aqui de Portugal chegando em Alagoas, beleza? Então, nesse primeiro momento, meu povo, a ocupação do Brasil, que é chamada, eu sempre vou dar o contexto brasileiro para encaixar Alagoas também, beleza? Esse primeiro período é chamado de Brasil pré-colonial. Por que Brasil pré-colonial? Porque não existia um projeto de colonização, beleza? Foi uma época que o Brasil meio que foi deixado de qualquer jeito, assim, foi um território encontrado. Esse período vai de 1500 até 1534, quando há a formação das capitanias hereditárias. Então, literalmente, nesse período aqui, era um território, tá entendendo? E nessa primeira etapa, quando se fala do Brasil, a gente fala justamente do pau-brasil, que foi a primeira atividade comercial dos portugueses aqui em nosso território. Como se dava a exploração do pau-brasil? Se dava através do escambo com a mão de obra indígena. Para quem não sabe, escambo basicamente é uma atividade comercial que não envolve recursos. São trocas, beleza? Então os indígenas trabalhavam e em troca recebiam produtos. Produtos que para os portugueses tinham pouco valor, é verdade. Mas para os indígenas eram coisas que eles nunca tinham visto, tá entendendo? Eram facas, eram espelhos, eram tecidos, eram armas muitas vezes para combater os seus inimigos. E nesse primeiro momento aqui não houve processo de colonização. Quando a gente lembra desse período histórico, como normalmente é falado, é dito assim, os indígenas foram trouxa demais, trocaram o Brasil por espelho. Mas olha o período em que os portugueses se fizeram de bom moço, tá entendendo? Tiveram ótimas relações com indígenas, negociavam, não impunham suas vontades, se integrava na dinâmica local por 34 anos. Não foi chegou e escravizou, foi um processo. Então, basicamente, se a gente for olhar direitinho, a geração que viu os portugueses chegando praticamente nem viu escravizando, sendo escravizado. Tá entendendo? Já foi a geração seguinte. Já que se passaram 34 anos, a expectativa de vida aqui não era lá, essas coisas todas não. Mas então, por que não havia um projeto de colonização? Porque esse pau-brasil, ele era armazenado... Não, nas feitorias, beleza? As feitorias basicamente eram armazéns e entrepostos comerciais que eram estabelecidos no litoral do Brasil, de maneira geral, para facilitar o escoamento da produção, o escoamento das histórias de pau-brasil, beleza? Então, imaginando que aqui foi o Tratado de Tordesilhas e essa aqui foi a parte do Brasil no Tratado de Tordesilhas, as feitorias basicamente eram distribuídas pelo litoral brasileiro, beleza? E aqui em Alagoas recebeu essas feitorias. Então a primeira ocupação de portugueses aqui em nosso território alagoano é justamente através dessas feitorias. Em uma época que ainda não havia um projeto de colonização. Então não conta como colonização de fato, só conta como a primeira lógica portuguesa aqui em nosso território. Primeiro contato, beleza?
Quem eram os portugueses que moravam aqui no Brasil nessa época? De maneira geral, náufragos, pessoas que estavam navegando pelo litoral de alguma maneira, naufragou, não tinha como voltar para casa, ficou por aqui, ou degradados. Degradados eram criminosos, que eram punidos e mandados para o Brasil para ficar X tempo, beleza? 20 anos de punição, 15 anos de punição. Quando se fala de criminosos, meu povo, tinha um criminoso que cometeu crime, de fato, roubou, matou, estuprou, a peste, e tinha um crime político também, viu? Tinha quem falava contra o rei e era punido com um decreto, beleza? Então, basicamente, os nossos primeiros portugueses no nosso território foram ou náufragos ou criminosos, seja eles políticos ou sejam eles criminosos de fato. Falando na prova, exilados. Exilados, mais ou menos, porque o exílio normalmente é a pessoa que procura o exílio, né? Normalmente é a própria pessoa que sai e procura, aí é uma punição. Aquela pessoa, se pudesse, estaria em Portugal, não está com uma punição jurídica, administrativa, beleza? E normalmente, como eu disse, meu povo, tinha lá o tempo de punição de crime, 20 anos, 30 anos, cumpriu, poderia voltar para Portugal caso tivesse interesse. E tinha, porque o Brasil literalmente era indígena até umas horas, floresta e uma pequena construção portuguesa ao longo do litoral. Não tinha mais nada de Portugal aqui nesse período, beleza? Então lembrem-se, Alagoas, o litoral alagoano, recebe essas territorias aqui, beleza? Maravilha. Náufragos e degradados. Degradados. Eu vou olhar até a palavra direitinho para pronunciar. Degradados. Aqui, pronto, é isso mesmo. Degradados. Aí é um exílio forçado. Não deixa de ser. Mas é uma punição também, né? Mas é difícil ter isso. Se tiver algum falando, é sobre degredo mesmo. Quando é que isso aqui muda, que aí começa de fato a dinâmica colonial a partir de 1534, ocorre a formação das capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, meu povo, é a primeira vontade dos portugueses, é a primeira divisão administrativa do Brasil. Então, quando a gente fala de Brasil colônia, de fato começa aqui, a partir de 1834, quando o Brasil é dividido em 15 faixas de terra, 15 lotes. Eram 14 capitanias, divididos em 15 lotes, existiam 12 capitães donatários, beleza? Entre elas, Pernambuco e São Vicente, que são as duas únicas que deram certo. Ou seja, esse modelo de capitania aqui já adianta a vocês que foi fracassado. Por que Portugal se preocupou em fazer essas capitanias? Pelo seguinte, ao longo desses 34 anos, a proteção do Brasil era através de missões guarda-costas. De tempos em tempos iam tropas lá de Portugal e ficavam circulando o litoral brasileiro para ver se tinha algum estrangeiro. Só atender a minha esposa aqui. Estou no cursinho já. Então, missões guarda-costas, que no total foram 3. E basicamente, quando tinha missões guarda-costas, quase sempre encontrava nações estrangeiras, principalmente a França, tentando tomar conta aqui do território, beleza? A França tenta formar uma colônia aqui na região que viria a ser Rio de Janeiro no futuro, e também no futuro forma outra aqui no Maranhão. E basicamente a cidade de São Luís é a única cidade brasileira fundada por franceses, beleza? Daí o nome São Luís, que era homenagem ao rei francês. Não estou anotando aqui porque a história é de Alagoas, né? A gente está focando em Alagoas, estou só contextualizando. Maravilha.
Como uma forma de melhor proteger o território, tem aqui a formação das capitanias. Como se dá essas capitanias? Como se dá a dinâmica? Através de 2 documentos é a dinâmica administrativa das capitanias. Esses documentos eram chamados de cartas. Beleza? Basicamente é documento. Carta de doação. A carta de doação garantia a posse da terra. Por isso que é capitão donatário? Por isso que é capitão donatário. Você tem uma dinâmica militar, por isso que você é um capitão, e você é donatário, porque você é dono daquilo. Entendendo? Só que é um dono prestado, é como se fosse uma concessão que o governo está fazendo a você. Entendendo? Você não tem o direito de vender, por exemplo, se desfazer. Você é dono concedido, beleza? Isso aqui é uma posse. A terra continua pertencendo a Portugal. Você está administrando por tempo determinado, dando certo, família, por tempo determinado, beleza? E nessa dinâmica de doação, assim como seus bens, quando você morre, passa para os seus herdeiros. Que nesse caso aqui seria o filho mais velho que iria assumir nessa dinâmica familiar portuguesa. A outra carta era a carta foral, que determinava direitos e deveres. Direitos e deveres de um capitão donatário. Um exemplo de direito: distribuição de sesmarias. As sesmarias eram faixas de terra, lotes de terra dentro da capitania que você distribuía para os seus aliados, para eles auxiliarem e ajudarem você na colonização. Por exemplo, o território alagoano, ele é fundado, ele é ocupado oficialmente por portugueses com uma doação de sesmarias. Entendendo? O capitão donatário de Pernambuco doa sesmarias para pessoas que ele confiava e assim se formam os primeiros núcleos de povoamento português aqui em território alagoano. Beleza? Já vou citar. Basicamente é Penedo, Porto Calvo e Madalena do Sul. Santa Maria Madalena do Sul. Então, meu povo, sesmarias é a redistribuição da terra aqui. Lembrando o seguinte, a terra, no contexto colonial português e no contexto de elite, era o bem mais precioso. O que determinava a nobreza de uma pessoa? Normalmente ela possui terras, tá entendendo? Existia o burguês, que era um capitalista, que era uma pessoa que tinha dinheiro, mas normalmente ele, para ser reconhecido pela sociedade, ele fazia um casamento com uma pessoa nobre que tinha terras, tá entendendo? Porque o status social português era garantido através da terra, da sua origem, tá entendendo? Então isso aqui era importantíssimo, a dinâmica aqui de distribuição de terras. E deveres? Quando se fala de deveres, basicamente, impostos. Arrecadar, proteger a terra e mandar os devidos impostos para Portugal. Está entendendo? Dever básico, proteção da terra e garantir recursos através de impostos para Portugal. Os direitos são mais, meu povo. Direito de redistribuir a terra, direito de fazer as leis, direito de fazer cumprir as leis, os julgamentos. Se um capitão donatário quisesse aplicar pena de morte, poderia, o território é dele. Ele estava fora da jurisdição portuguesa. Ele criava as próprias leis na capitania dele. Beleza? Isso vai ser importante, meu povo, no futuro. Porque Calabar, por exemplo, que é uma figura histórica alagoana, ele é julgado pelo capitão donatário de Pernambuco, Matias de Albuquerque. É o próprio capitão donatário que julga ele e diz: você é traidor, então você merece a morte. Lesa pátria, traidor, mas vou dizer assim, não era muito difícil ser condenado a lesa pátria aqui não, viu? Discordou? A exploração do pau-brasil era exclusiva da coroa portuguesa, ou seja, somente pessoas oficiais que a coroa portuguesa autorizava podiam explorar o pau-brasil. Se qualquer outro português na Baixa viesse explorar o pau-brasil e fosse pego, lesa pátria era morto, tá entendendo? Para servir de exemplo. Quase todas as punições aqui, quase todos os crimes eram punidos com a morte. Até porque a dinâmica de prisão deles, dessa época aqui, era diferente da dinâmica de prisão nossa aqui, né?
vocês estão aí estudando para terem carreiras policiais, a gente sabe que é um pouco de hipocrisia de como funciona a nossa sociedade, mas quando uma pessoa é presa, teoricamente ela é um reeducando. Teoricamente, a função do Estado é retirar aquele indivíduo da circulação geral, né? Punir ele, retirando e recuperá-lo, para quando ele pagar o crime dele, pagar o tempo de punição, ele não voltar a ser reincidente. Porque ele foi reeducado, ele teve uma recuperação e dessa maneira ele sai cumprindo a sua pena e o melhor cidadão. Tá entendendo? Só que a gente sabe que a realidade é outra, né? Infelizmente, entre a teoria e a prática, né? É uma distância bem grande. Vamos nós, meu povo. Essa aqui é a dinâmica de capitanias hereditárias. Como eu já adiantei aqui para vocês, de todas as capitanias, somente 2 deram certo. Por quê? Dentro da dinâmica dos deveres do capitão mandatário estava investir, em desenvolver. E os recursos eram próprios, era um território teoricamente privado. E Portugal dava 3 a 5 anos para você desenvolver economicamente o território. Nesses 3, 5 anos, por uma série de motivos, basicamente todas as capitanias foram devolvidas. Violência dos indígenas que atacavam insistentemente os projetos de colonização, dificuldades para arrecadar dinheiro, tá entendendo? Dificuldades com o solo para desenvolver a cana-de-açúcar, já que era o foco nesse período aqui. Beleza? Aí eu vou colocar aqui, ó, ciclo do açúcar. O objetivo nas capitanias hereditárias era a dinâmica do ciclo do açúcar através dos engenhos. Então, os núcleos urbanos, basicamente, o que se desenvolveu, os núcleos de povoamento foram, de maneira geral, através dos engenhos, o estabelecimento de engenhos ao longo do território. Pernambuco dá certo. Pernambuco consegue desenvolver bem essa dinâmica de açúcar. E aí é onde entra o nosso território alagoano. Beleza? Saibam que Pernambuco foi uma das capitanias que deu certo e que Alagoas estava inserida dentro da capitania pernambucana. Beleza? Então, Alagoas, vou botar aqui, ó. Alagoas, que não existia enquanto esse nome aqui que a gente está colocando somente para uma dinâmica de estudo, beleza? Era o extremo sul. Água do Sul, né? Era o extremo sul de Pernambuco. Eu estou localizando aqui geograficamente. Então, se Pernambuco estava aqui, Alagoas estava nesse trechinho aqui, ó, que era o extremo sul, beleza? Mas, professor, o extremo sul não é toda a faixa aqui. Mas a colonização, a princípio, se deu somente no litoral. Só o litoral foi explorado em primeiro momento, beleza? Por uma série de questões, por umas questões econômicas, já que a produção brasileira era toda enviada para Portugal, por questões de interesse, porque quem vinha morar aqui queria estar sempre próximo ao litoral, porque queria voltar para Portugal assim que pudesse. E os interiores aqui, os sertões, eram muito hostis ainda nesse período. E construir um engenho muito no interior, aí ia depender de um rio, não tinha malha ferroviária, não tinha nada do tipo. Era muito complicado ocupar o interior do território. O escoamento da produção. Então, o litoral, que era Pernambuco de fato, Alagoas é o extremo sul desse território, beleza? E quando se fala, imaginando que Alagoas é assim hoje em dia, beleza? Vamos imaginar aqui, não sou um ótimo desenhista, né? Mas dá para imaginar. O povoamento de Alagoas se deu em pontos estratégicos. O início de povoamento se deu no século XVI. O século XVI é quando chegam os primeiros núcleos de povoamento. Essas regiões elas foram elevadas à vila somente no século XVII, mas o povoamento se deu no século XVI, ao longo de 1500. Beleza? Quer falar alguma coisa? Não, o século XVI é 1500. Né? 1500. Meu povo, deixa eu só... Eu gosto de falar, toda aula minha normalmente eu abordo. Contagem de século, a CESP coloca. Isso, exatamente. É assim que se conta um século. E a CESP,
é danada para colocar o erro no século, viu? Então vocês têm que imaginar o contexto, vocês já tem questão, por exemplo, tem uma questão SESC de história que é bem assim. A colonização, o ciclo do açúcar no Brasil já era predominante no século XVI. Aí a pessoa pensa assim, tá, poxa, no início da colonização realmente. Mas não, no século XVI ao 1500 era para o Brasil. Somente no século XVII, tá entendendo? Que começa a dinâmica de ciclo econômico do açúcar. Pronto, a questão está errada por causa do século. Que vai até 99 no caso, Mas né? o primeiro engenho de cana-de-açúcar aqui foi em 1530. Então, só que quando se instala a cana-de-açúcar, não significa que o pau-brasil deixou de ser o mais importante. Foi gradualmente sendo mudado. Mas ao longo do século XVI em si, o pau-brasil ainda era o que gerava mais recursos para Portugal. Tá entendendo? Mas aí vai se consolidando ao longo do século XVI e já no século XVII, meu amigo, é o principal produto. Tá entendendo? Mas então, quais foram os núcleos? Eu não vou colocar a data exatamente não, vocês aí olham no papel de vocês, né? Que deve ter, inclusive, no PDF que o professor mandou. Mas, basicamente, os primeiros núcleos populacionais são Porto Calvo, no norte. Norte de Alagoas, mas mais próximo a Olinda, né? Que era a capital de Pernambuco. Porto Calvo. Ao sul, Penedo. E Penedo tem um caso interessante, que eu já comentei aqui no sábado, para quem estava, mas era pouca gente, que apesar de ser no extremo sul, ele não é exatamente no litoral, ele é no Rio São Francisco. Próximo, totalmente navegável o trecho, mas aqui já era uma dinâmica totalmente, Penedo foi construída numa dinâmica de defesa, tá entendendo? Se você vai se adentrar o território é através do Rio São Francisco. Então, Penedo foi desenvolvida num ponto do Rio São Francisco totalmente estratégico, que tem uma bifurcação assim, e aí qualquer embarcação que tivesse vindo, meu amigo, era chumbo neles, tá entendendo? Era uma dinâmica de defesa. Então, Penedo também foi construído e depois Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul, beleza? Que viria a ser Vila de Alagoas, e eu já vou botar o nome atual, viu? Vou botar o nome atual, que é Marechal Deodoro, que se chamava, de maneira mais simples, Alagoas. Mas era o povoamento, tem documentos que vocês vão achar como Sumaúna, porque tem um rio que na época era chamado de Sumaúna, mas de maneira geral era Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul. A região administrativa de Penedo era bem maior do que isso, né? No caso, ela praticamente era quase metade de Alagoas, né? Com certeza. E olhando uma dinâmica aqui de estratégia, o território mais importante de Alagoas nesse primeiro momento era Penedo, tá entendendo? Justamente por ser o extremo sul do território pernambucano como um todo. Tu acha que é sobre o forte? Rapaz, é porque é o seguinte, nunca caiu, né? Nunca caiu. Quando se fala de Alagoas, de maneira geral, se fala de contexto de colonização, açúcar, com certeza, ciclo do açúcar, engenhos, e Zumbi. Basicamente, quando se fala de história de Alagoas geral, o quilombo dos Palmares, Zumbi. Tem sido esse o histórico. Pode cair? Com certeza, né? O forte foram os holandeses, né? O forte foram os holandeses, Maurício, né? só que depois os portugueses tomaram conta e administram. É possível cair tudo, né? Infelizmente, acesso se quiser meter o louco, meu amigo. Teve uma questão no último concurso que eles botaram assim: a cana-de-açúcar de Cayena vem de não sei onde, das Antilhas holandesas, não sei o que, ninguém sabia. Nem os professores sabiam, porque essa informação foi pega de um projeto de mestrado de um cara de Sergipe. Tá entendendo? Tanto que essa questão foi anulada depois. Porque, tipo, pô, ela pode botar o que bem entender, né? Se fizer sentido, é bom estar preparado. Se não fizer sentido, vai dar anulação. Como essa questão em si foi anulada. Beleza? Maravilha. Aqui é como se dá os núcleos de povoamento do território alagoano, todos ao longo do século XVI. É uma coisa que eu acho importante reforçar para vocês, mais uma vez, a contagem dos séculos. Século só tem duas formas de contar, de converter a numeração e século. Vou botar 4 datas aqui, beleza? Ó. Meu aniversário aqui, ó, quando eu nasci, 1991,
vou botar a chegada dos portugueses, 1500. Vou colocar quando houve o fim da escravidão no Brasil, 1888. E vou botar quando teve a virada de milênio, vou botar 2000 aqui, é 2001 teoricamente, mas teve a contagem, as placas, tudo bonitinho. Todo ano que terminar com 00 é o século bonitinho, beleza? Porque é o último ano do século. 1500 é o último ano do século XV. Último. 2000 foi o último ano do século XX. Beleza? É o último. Por isso que cortou os zerinhos, deu bonitinho. Quando não termina com 00, aí você também corta os dois últimos, só que soma mais um. Então, a escravidão no Brasil acabou no século XIX e eu nasci no século XX. Beleza? Aqui, ó, 2001. 2001, um ano de diferença, é o primeiro ano do século XXI, que é o século que nós estamos. Beleza? Cortou os dois, somou mais um, século XXI. Quando acabará o século XXI? Quando é que vai acabar o século XXI? Aí é o milênio. 2100. Em 2100 vai ser o último ano do século XXI. Aí quando for 2101 começou o século XXII. Beleza? Rapaz, o planeta chega. Se o ser humano vai chegar, eu já não sei, né? Mas tomara que chegue, que eu tenho uma filha. Eu quero que pelo menos ela chegue, né? E viva bem. Mas é isso. Então, quando se fala aqui de século XVI, a gente está falando aqui ao longo de 1500, houve o desenvolvimento desses primeiros núcleos. Lembrando o seguinte, eles foram distribuídos através de 6 Marias, e eles só se tornam vilas no século seguinte, no século XVII, ao longo de 1600, havendo a consolidação jurídica do que é vila, tá entendendo? Estrutura de Câmara Municipal, vias principais, etc., que é o padrão de uma cidade portuguesa, beleza? Maravilha. Aqui, meu povo, Alagoas, obviamente que ela se consolida através de uma dinâmica de engenhos, beleza? E aí, qual é a dinâmica econômica dos engenhos praticado aqui no Brasil, que foi uma prática agrária bem comum? Plantation, beleza? Maravilha, isso mesmo. Plantation. É um nome inglês que se lê plantation, beleza? Que basicamente foi o modelo colocado aqui no nosso território, que é latifúndio, monocultura e exportação. Isso mesmo. Latifúndio, para quem não sabe, são grandes fazendas, grandes lotes de terra com foco naquela produção econômica. Monocultura. Monocultura é que você pega esse lote de terra e basicamente desenvolve um único produto para a parte econômica. Você tem uma puta fazenda, é 100% da fazenda cana-de-açúcar? Não. Tem um território lá que tem mandioca, que tem um feijãozinho, que tem não sei o quê, mas isso aí é para consumo interno, tá entendendo? Da própria estrutura aqui, do próprio engenho, que a galera precisa comer. Então eles produziam a própria comida, mas no sentido de atividade comercial, de venda, aí é um produto só, que nesse caso era cana-de-açúcar, beleza? Aí, exportação, vou colocar mão de obra escravizada. Escravizada. E exportação. A produção não era para ser consumida internamente, a produção era para ser vendida para Portugal, era para abastecer Portugal e Europa, de maneira geral. Porque Portugal ou iria lucrar pegando o açúcar em si, consumindo para si, ou iria lucrar através de impostos. Tá entendendo? Que era o que interessava a ela. É nessa dinâmica aqui de plantação do plantation e dos engenhos que há a substituição da mão de obra. Beleza? A mão de obra aqui indígena, ela é introduzida inicialmente como mão de obra no plantation. É a primeira mão de obra brasileira, meu povo. A mão de obra escravizada é indígena. Mas por uma série de questões, essa mão de obra vai sendo substituída pela mão de obra de origem africana, beleza? Então, a princípio, a mão de obra é indígena. Índio morria rápido.
E depois, vou botar aqui, ó, substituição. Foi em 1532, né? O quê? Que chegou o primeiro navio de africanos. Não, os relatos que tem, assim, não é um número oficial, né? Não existe consenso histórico do primeiro, até porque documento que vai se perdendo. Mas o consenso que existe é que o primeiro navio com escravizados africanos chegou mais ou menos em 1550, 1548, 50, por aí. Ou seja, cerca de quase 20 anos depois do que começou o processo de estabelecimento dos engenhos. Não foi estabelecer o engenho e chegou escravizado africano, não. Mas é muito difícil a prova puxar. Eles tentaram, meu amigo, tentaram com os indígenas, beleza? Para vocês terem noção, meu povo, ó, houve a substituição. É aquela questão, professor, os índios morriam fácil, né, pela questão da morte, sabiam fugir, se esconder. Eu vou repetir aqui para geral, ele sabe aqui da informação, tanto por ter estudado por conta própria, porque ele também veio no sábado, que eu dei aula aqui no sábado. Mas houve a substituição para a origem escravizada, para os escravizados africanos. Origem africana. Meu povo, é importante entender, primeiramente, o motivo que fez haver essa substituição. Primeiro, anticorpos, doença. Os indígenas não eram acostumados às doenças dos europeus. Tem uma série de doenças, sarampo, gripe, você matava indígena a rolo, beleza? Uma comunidade indígena com 500 indígenas, vinha uma gripe dessa que está tendo em Alagoas, em Maceió, todo mundo gripado, corizando, tossindo a peste, irmão, matava metade da aldeia, tá entendendo? Sobrevivia uma parte, mas aí morreu uma metade por causa de uma gripe. Todo mundo, eu mesmo já fiquei dentro 3 vezes esse ano, tá entendendo? Foi recuperando, piorando. Se fosse indígena, meu amigo, já tem que arrasta. Nesse momento aqui, beleza? Então, 10. Poxa, tem que comer um fígado, né? Miúdo, que chama, que é para melhorar a imunidade. O cara já veio, já tá. Meu Deus! Ai, você já viu quebrado mesmo, né? Mas vamos. É bom. Doenças foi um dos motivos para a substituição. Se os indígenas morriam facilmente, os africanos estão no mesmo contexto, meu povo. Europa, Ásia e África são conectados através de comércio, através de rotas marítimas. Então a doença que tinha na Europa tinha na Ásia e tinha na África, beleza? Outro motivo, fugas. Os indígenas fugiam muito mais facilmente e era difícil dos portugueses pegar os indígenas. Eles conheciam muito mais. Ia. E às vezes tentavam, que às vezes corria um índio jovem e tal. Pegava, mas era uma dificuldade muito grande. Já um escravizado africano não conhecia a terra. Bem menos até que os portugueses, que já estavam há 20, 30 anos aqui. Beleza? Outro motivo, oposição da igreja. A igreja... Na dinâmica, igreja de modo geral, quem veio ajudar na colonização foram os jesuítas, convertendo, mas não só os jesuítas, vieram diversas ordens, beleza, da igreja católica com... Meu povo, é porque os jesuítas especificamente, eles são diferenciados naquele contexto, porque eles tinham um foco missionário, tá entendendo? O que os evangélicos fazem, às vezes, de ir para um país ou para uma região bem distante, tentar converter o povo. Quem tinha esse foco nessa época da Igreja Católica era os jesuítas. Foram os primeiros grupos a sair da Europa para converter a galera. Os jesuítas chegaram no Japão, chegaram na África, chegaram na Ásia, pesado. Professor, aí também tem a questão da resistência, né? Porque para um indígena ele estar na terra dele, é muito mais fácil ele ter a motivação de fugir do que um escravizado que está longe da sua casa. Sem dúvida, mas eu vou dizer, os portugueses, os africanos tentaram. Eu acho que é porque os índios eram mais unidos, porque tinha aquela estratégia dos africanos trazerem de tribos diferentes e aí os caras brigavam entre si. Então, não existia tanta essa união com os indígenas não, viu? Porque é o seguinte, indígenas eram povos. Primeiro, o conceito de indígena, meu povo. A gente chama de indígena os nativos, substituindo o termo índio. Porque é notório que índio é um termo equivocado, porque quando chegaram aqui na América, achavam que tinham chegado nas Índias. Daí deram o nome índios. Mas professor, indígena e índio, né? É a mesma merda? Não. Índio é de quem é da Índia. Indígena significa nativo daquele local. Então todo nativo, por exemplo, um aborígene da Austrália é um indígena. Um europeu
de tradições. Um eslavo na Rússia é um indígena da Rússia, tá entendendo? Indígena é toda pessoa que é daquela origem, daquele local. Sabe qual é a oposição para a palavra indígena? Que ninguém, todo mundo fala indígena, né? Tem gente que se opõe, mas qual é a oposição? Qual é o contrário da palavra indígena? É alienígena. Alienígena significa que vem de fora, que é estrangeiro, tá entendendo? A gente costuma falar a palavra alienígena para extraterrestre. E o que seria um extraterrestre? Uma pessoa que está invadindo o nosso planeta. Só que no contexto indígena, o caba europeu, ele era um extraterrestre, meu amigo. O cara era um alienígena, um cara totalmente diferente, cor diferente, armas diferentes, cultura diferente, tá entendendo? Então, nessa dinâmica, a palavra indígena só passou a ser aplicada quando veio esse alienígena. Mas até então, eram povos dominando a Terra. Tinha inimigos, tinham alianças, tinha violência, tinha controle de recursos. Normal, tá entendendo? Assim como aconteceu na África, assim como aconteceu na Europa. A grande diferença é que, como nossa história é eurocêntrica, nós somos colonizados por europeus e a nossa referência histórica é a Europa, a gente consegue identificar muito bem as diferenças entre europeus. A gente consegue identificar a diferença de português, de espanhol, de francês, de russo, de alemão. Só que quando chega na África, a gente diz, é tudo negro. Quando chega aqui, é tudo indígena. Não. Do jeito que a Europa era toda fragmentada, a América e a África também era toda fragmentada. Tá entendendo? Lá na África, meu povo, eles não se veem como negros, primeiramente. Eles se veem como um povo de origem deles. Eles não dizem assim, eita, eu sou negro. Não, eles dizem assim, eita, eu sou de tribo X, de aldeia X. É a primeira forma deles se identificarem. Quem chama de negro é a gente, que não entende a cultura deles. Tá entendendo? Eu vi um cara fazendo uma crítica sobre esse termo indígena. Ele disse que não é uma coisa correta. Qual foi a crítica? Ele disse Você que lembra? indígena vem muito de indigente. Indigente é pessoa sem identidade. Vixe. E seria mais correto chamar os indígenas de povos originários. Na verdade, assim, eu no primeiro, eu não vou dizer que não ouvi, mas não tem relação não, viu? Porque ele está tentando relacionar a palavra indígena a indigente, mas a origem da palavra indígena oficialmente é nativo. Então, você chamar de originário, nativo ou indígena, dá na mesma. São palavras diferentes para explicar a mesma coisa. Você é nativo, você tem a origem daquele local, logo você é indígena, porque você é daquele local. Tá entendendo? Aí cabe cada pessoa falar. O que vocês precisam colocar na cabeça é o seguinte: índio é errado, beleza? Ainda mais para prova. Ah, besteira, a gente aprendeu como índio aprendeu. Se a gente for olhar, até, sei lá, 15, 20 anos atrás, tinha música infantil, tem documentário dos próprios povos indígenas chamando de índio. Só que hoje em dia houve essa mudança. E as lideranças indígenas ou originárias, elas não gostam mais de ser chamadas de índio, porque elas criaram essa consciência. Beleza? Maravilha! E por último, eu falei do motivo de doença, falei do motivo de fugas, falei do motivo de oposição da Igreja Católica, que protegia o indígena. Tem que lembrar, meu povo, que isso aqui, ó, essa divisão entre Portugal e Espanha se chamou Tratado de Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas. Dois países simplesmente dividiram o mundo a ser colonizado entre si. Como é que dois países tinham força para dividir o mundo entre si? Bem simples, eles tiveram o apoio da Igreja Católica. A Igreja Católica sustentou, apoiou esse tratado. Por isso que ele foi válido, teoricamente, para o mundo todo. Obviamente que outras nações não aceitaram, né? França atacou aqui o território que seria brasileiro, depois ataca, consegue lá a região do Canadá, Inglaterra, Holanda. São países, regiões que atacam aqui a América não seguindo o Tratado de Tordesilhas. Só que qual era a dinâmica da Igreja Católica? Eu apoio vocês conquistarem o mundo, mas levem a fé cristã. Simples assim. E quando eu digo a fé cristã, meu povo, é porque não existiam igrejas evangélicas ainda nessa época. O Tratado de Tordesilhas é de 1493. A reforma religiosa vai acontecer em 1530, 1520, que é com Martinho Lutero. Beleza? Ou seja, vai demorar uns 30 anos aí para acontecer a reforma religiosa. Então, quando fala de levar a fé cristã, é levar a fé católica, né? De maneira inerente. E, meu povo, olha aí a nossa cultura nordestina.
que a gente chama. A gente está na época junina. São João. Época de festa topada, meu amigo. Você pode ser evangélico, pode ser ateu, pode ser não sei o quê, que a gente está inserido no contexto junino. Roupinha de caipira, comendo milho, uma dinâmica que foi uma tradição católica, trazida pelos católicos. Beleza? Isso faz parte da nossa identidade, é parte da nossa cultura. Então você negar isso, é você negar o ser nordestino. Tá entendendo? É o ser alagoano. Porque essa colonização, essa imposição da cultura cristã católica deu certo, meu amigo. Foi um projeto que deu certo. O nome dos rios também. Por mais que a pessoa seja evangélica, que é por uma questão de fé, no sentido cultural, é impossível a gente fugir da influência católica. Tá entendendo? 300, 400 anos de influência. Rio São Bento. Rio São Francisco, o nome dos primeiros territórios. Rio de Janeiro se chamou primeiramente São Sebastião do Rio de Janeiro, São Vicente, tá entendendo? Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul. Maioria do... E se a gente for olhar, toda a cidade tem o quê? Um santo ou uma santa protetora. Né? Padroeiro, o estado e o município, que eu acho ótimo. Feriado Amoia. Feriado estadual e feriado municipal. Nós temos, tá Não entendendo? fogo nenhum. Nossa Senhora dos Prazeres, é dos Prazeres, né? É, Maceió e Nossa Senhora da Conceição, Alagoas. Eu só falo feriado nacional. Vamos nós, maravilha. E o último motivo, meu povo, para a substituição de origem africana também foi o comércio, viu? Era muito lucrativo para Portugal vir para o território africano, África. Portugal está aqui, a Europa, aqui a África. Então, eu pego algum produto que eu tenho manufaturado, trago para cá. Aqui eu troco por escravizados. Esses escravizados eu trago para cá. Aqui eu produzo matéria-prima, levo para Portugal. Portugal transforma em produto manufaturado e fica esse ciclo aqui. Isso aqui é chamado comércio triangular. Era muito mais lucrativo ter essa dinâmica com a África, porque gerava uma economia muito boa para Portugal, do que ficar pegando gente daqui e escravizando. Ainda mais com a oposição da igreja, a igreja era contra. Beleza? Maravilha. Os nossos indígenas aqui em Alagoas, existiam alguns aqui indígenas. Tapuias, tupis, potiguares, campés. O professor falou aí das comunidades indígenas que tem, professor anterior, mas basicamente o que se deu mal, quer falar alguma coisa? Não. Caetés. O que se deu mal, o que se quebrou mesmo bonito foram os caetés. Comer sardinha, né, velho? Os caetés, eles basicamente estavam no litoral do nosso território. Os outros, tapuias, potiguares, estavam em outras regiões. Mas nessa região aqui mais centralizada, estava justamente os caetés, beleza? Que foram eles que criaram problemas para os portugueses, meu povo. Os caetés, eles se aliaram aos franceses nessa dinâmica de colonização. Eles se acharam mais atraídos para ter aliança com os franceses. Daí a origem da nossa Praia do Francês. Os franceses usavam aquele porto lá, o Arrecife da Praia do Francês, para transporte de pau-brasil, beleza? Só que aí, meu povo, com a oposição da igreja e substituição aqui, que já tinha começado essa substituição, só tinha uma forma de atacar indígenas, que a igreja não se opunha, era chamada Guerra Justa. Houve basicamente o extermínio. Houve o extermínio dos povos caetés através das chamadas guerras justas. Guerras justas. Essa guerra justa basicamente era quando um povo se mostrava arredio, se mostrava violento, era contra a colonização ou contra a dinâmica de catequização, tá entendendo? Se fosse contra a tradição europeia, cristã, católica, aí sim você podia exterminar, matar, escravizar. Você primeiro tenta converter, tenta, né, inserir. Se não conseguir, meu amigo, é justo que você dizime esse povo atrasado, tá entendendo? E no caso deles, especificamente, é atribuído a eles a morte do primeiro bispo do Brasil, Bispo Sardinha. 1556? Eu botei a data, deixa eu dar uma roubadinha aqui. É 56, obrigado. 1556 houve a morte
do primeiro bispo do Brasil, Dom Pero Fernandes Sardinha. Ritual antropofágico. Dom Pedro Fernandes Sardinha. Dom Pedro Fernandes Sardinha, primeiro bispo do Brasil, estava tendo problemas com o governador-geral do Brasil, por isso que tinha saído da região de Salvador, beleza? Estava navegando e acabou naufragando na região que hoje seria Coruripe. Segundo a historiografia, segundo o que foi contado pelos portugueses, ele e a tripulação sobreviveu, foram, né, para a terra firme, só que acabaram capturados pelos povos caetés. Depois disso, foram mortos e consumidos em um ritual antropofágico. Hoje em dia, é importante saber que essa versão é contestada. Por que essa versão é contestada? Porque foi a desculpa perfeita para os portugueses poderem matar e atacar os povos caetés, que até então eram povos contrários aos portugueses. Quem conta a história é o vencedor, né? Enquanto os caetés só tinham se aliado aos franceses, mas não tinham cometido essa atrocidade, a Igreja Católica não estava autorizando o extermínio de um grupo todo. Depois da morte do primeiro bispo do Brasil, supostamente, além de morto, canibalizado, tá entendendo? Aí a Igreja Católica, esse povo aí pode botar para lenhar, pode quebrar, beleza? Aí, meu povo, por que hoje em dia essa versão é contestada pelos historiadores? Porque serviu como uma luva para os portugueses, né? Que coincidência maravilhosa para eles. E outra, os povos caetés, eles não eram canibais, eles eram antropofágicos. Canibal vê a carne humana como uma carne comum para se alimentar. Galinha, porco, bode, vaca, tá entendendo? Mata um ser humano, consome a sua carne como estou com fome, vou comer carne, tá entendendo? Isso é um canibal. Um ritual antropofágico, primeiro, uma cerimônia religiosa, é feita numa condição específica de um evento religioso, consumindo psicodélicos também no meio, né? E eles Obviamente. só consumiam os inimigos, né? Depois da guerra. Eles não consumiam pessoas da própria cultura, né? Eles consumiam pessoas estrangeiras, que poderiam ser indígenas ou não, mas eram pessoas de grande valor. Geralmente um guerreiro, mas... Porque tinha que agregar eles. O que era o ritual antropofágico? É eu me alimentar do espírito daquela pessoa, tá entendendo? Na dinâmica religiosa. Se tem um grande guerreiro, o cara é forte, eu vou atrás dos braços dele, que o cara é forte. Se tem um cara que é muito bom na flecha, eu vou atrás dos olhos dele, que ele é bom de visão. Se tem um cara lá que corria muito dos meus inimigos, eu quero comer das pernas dele para vir a perna, a força, a velocidade dele para mim. Tinha um cara que era corajoso, eu quero coração, vai me dar coragem. Então, dentro da dinâmica do ritual antropofágico, está se alimentando do corpo, mas está alimentando a alma. É o pensamento do cara, velho. O cara que tinha muito filho. Cara, eu minha mente aqui. Então, tem que lembrar que para o cara se mostrar um grande guerreiro foi em batalha, né? Como é que o raio ia saber que o cara queria o filho? Eu falo que eu cheguei minha mente. Agora eu vou dizer pensamento estranho de vocês, viu? Mas passa. Passou, valeu. Acontece. Acho que é Viagra. Ei, mas se fosse o caso, viu? Galera comia sem dó. Moralismo indígena. Não era fome, era pegar a parte espiritual, no caso deles. Não, mas essa parte espiritual. O moralismo indígena era diferente do nosso moralismo, né? Mas vamos nós, meu povo. Falta tompeiro, né? Com a morte do Sardinha e com o extermínio dos caetés, aí houve a efetiva dominação do litoral alagoano. Lembrando o seguinte, que os indígenas que faziam aliança com os portugueses ficavam de boa. Não era escravizado, não era morto nem nada. Nós brasileiros, nós também somos chamados de tupiniquins. Não sei se vocês já ouviram esse termo para brasileiro. Tupiniquim. O Tupiniquim foi um grupo lá do Rio de Janeiro que fez aliança com os portugueses. Tá entendendo? Já os tupinambás, eles fizeram aliança com os franceses. Então os tupinambás foram exterminados, os tupiniquins foram assimilados
inclusive nos contos do século XIX, na dinâmica nacionalista, né? Numa dinâmica de desenvolver uma cultura nacional, que é o romantismo, o gênero literário. A galera exalta o povo tupiniquim, que eram aqueles gentios, aquele povo que ajudou os portugueses, etc. Mas no caso, aí o tronco linguístico é o tupi, né? Tronco linguístico. Aí os potiguares Potiguares. e os caetés são tupi. Aham. Aí os potiguares se aliam os portugueses Isso. e os caetés aos franceses. É isso? Isso. Mas de maneira assim, eu sei quem foi exterminado para a cultura lagoana, tanto que a cultura afro-caeté, tem uma comunidade, um povo de cultura lagoana que é afro-caeté, que é uma valorização da cultura lagoana. Eles foram exterminados, mas são eles que no final ficaram lembrados como o povo alagoano. Que tem açúcar caeté, tem o povo afro-caeté, tem não sei o quê. Professor, aqui não há incidência dos guaranis, né? Não. Guaranis é mais para o sul, centro-oeste e sul do país, beleza? Mas bem, meu povo, e é importante, só para finalizar aqui essa primeira parte, que a gente chegou aqui a hora. Para finalizar essa primeira parte, está havendo um movimento cultural, né, que a gente vai falar já de Quilombo dos Palmares. Está havendo um movimento, né, de alguns anos já, da utilização cada vez mais presente da palavra preta, para quem tem a pele escura, beleza? Durante muito tempo, meu povo, e hoje em dia a gente ainda chama mais como negro, beleza? Porque está vendo esse movimento cultural, essa tentativa de valorização da palavra preta em substituição da palavra negra. Originalmente, quando chegou ao Brasil, a palavra negro era especificamente um termo utilizado para escravizados, beleza? E escravizados de maneira geral. Tanto é que os indígenas são chamados de negros da terra, tá entendendo? Quem era indígena escravizado é chamado de negro da terra, porque é negro daqui. Enquanto o negro africano era chamado de negro de Angola. Existia essa diferenciação nos documentos coloniais. Professor, eu vi um negócio também que tinha também a respeito dos navios negreiros, né? Por esse negro, negreiro. Então, mas como se é negreiro porque tem os negros da terra, tá entendendo? Que eram como eram chamados os indígenas escravizados. Com o tempo, o próprio nome negro foi absorvido pelos movimentos abolicionistas, absorvido como uma coisa, uma amiga, a gente é negro. Mas esse movimento é muito parecido com o que acontece no futebol, por exemplo. Vou usar o exemplo do futebol, que hoje em dia a torcida do Palmeiras chama de porco. Mas originalmente a palavra porco era para ofender, tá entendendo? Só que aí, meu amigo, a galera foi absorvendo e diz, a gente é porco mesmo. Aí hoje em dia a torcida do Palmeiras é conhecida como porco. A torcida do Coritiba é conhecida como coxa branca. Esse termo coxa branca também é um termo ofensivo para a época. O urubu do Flamengo era para mostrar porque a população era de baixa renda, era da favela. Era uma forma de diminuir, a torcida de vocês é um bando de urubu, não sei o quê. Era assim, era bom demais, né? Esse virava um conceito, né? Não, então, mas a galera foi aqui só, mas meu amigo, ou virava conceito ou não mudava, né? Então, tipo assim, para você parar de me zoar, eu absolvo. Só que eu não sei se isso é positivo não, é melhor não ofender, né? Na escola mesmo, quando o cara pegava ia com um apelido, os caras chamavam. Aí é que encarnava mesmo, mas no caso da palavra negra, acabou se encaixando nesse contexto, que primeiro era uma coisa ruim e depois ficou uma coisa relacionada a um povo. Só que hoje em dia, sabendo a origem de tudo, está se valorizando cada vez mais a palavra preto, que até há pouco tempo tem muita gente que não queria se chamar de preto, que achava que era ofensivo. Tá entendendo? Mas não, na verdade, se existe um branco, existe um preto, tá entendendo? Não tem nada de ofensivo nisso, preto e branco. Só que no Brasil era assim, tá entendendo? Então, lembrem-se, professor, usar o termo negro errado? Não, não é. Tanto que tem o movimento negro, tudo bonitinho, mas está havendo essa mudança gradativa. É só a nível de informação. Muito bem. Qual é a próxima coisa que eu vou falar aqui para vocês? Vou falar da invasão holandesa de maneira bem breve, beleza? Vou falar da invasão holandesa para poder falar de Calabar e falar do Quilombo dos Palmares. Entre 1580 e 1640, lá na Europa, houve uma coisa chamada União Ibérica. União Ibérica. Olha, meu povo, só para deixar claro, deixa eu olhar aqui o que
A Juliana tem me passado, que era para dar aula para vocês. Rapidinho, viu? Que ela pegou o papel aqui e tem mandado para mim. Cadê ela? Aqui, pronto. Olha só, aqui, basicamente, do que ela me passou, a gente viu economia açucareira, formação do período colonial, beleza? Economia açucareira e formação do período colonial. Aí a gente vai ver aqui, nessa próxima parte, resistência à escravidão e da herança de Zumbi, beleza? E aí a gente vai finalizar a aula com a parte da emancipação política de Alagoas e elevação de província em 1821, que é o que basicamente foi me passado aqui para dar aula para vocês no dia de hoje, beleza? Então é só para mostrar que a gente tá bem. Eu vou falar da União Ibérica e da invasão holandesa, e aí eu vou dar um tempinho de intervalo para vocês, para a gente voltar com o quilombo, porque aí eu não quero falar de quilombo e interromper, beleza? Eu quero falar do quilombo e já continuar a aula. União Ibérica, para quem não sabe, foi a união entre os reinos de Portugal e Espanha. Não viraram um país só, mas tiveram o mesmo rei. Por isso que é a União Ibérica. Oficialmente era um rei que administrava Portugal e que administrava a Espanha. Continuavam separados em teoria, só que o rei era o mesmo. E o rei era espanhol, era o rei Filipe. Esse período aqui também é conhecido como dinastia filipina, porque todos os reis da Espanha chamaram Filipe nesse período, entre 1840 e 1640. São 60 anos, né? 1580 e 1640. Nesse período aqui, meu povo, basicamente, o Tratado de Tordesilhas, ele foi esquecido. Tá entendendo? Se o rei era o mesmo das duas nações, para que respeitar o Tratado de Tordesilhas? É nesse período que o território brasileiro se expande através dos bandeirantes. Os bandeirantes atrás de riquezas, tal, não sei o que, começam a expandir o território. Então, primeiro impacto do Brasil pela União Ibérica. Agora, o segundo impacto que influenciou muito Alagoas, a invasão holandesa. A Holanda era uma região que tinha como rei o rei da Espanha também, beleza? Ela fazia parte do Sacro Império Romano Germânico, que quem era líder desse Sacro Império era o rei espanhol. Só que o que acontece? A invasão aqui acontece entre 1630 e 1654, onde já tinha acontecido a reforma religiosa, cerca de 100 anos atrás, e os holandeses tinham se tornado evangélicos, beleza? Enquanto o rei espanhol era um rei católico, notório defensor do catolicismo. Então essa diferença cultural e a diferença de visão econômica fez com que a Holanda iniciasse um processo e uma luta por independência. Rompeu com o Sacro Império Romano Germânico, rompeu com o rei espanhol em busca da sua independência, iniciando uma guerra tremenda, beleza? Entre Espanha e Holanda. Os principais aliados do Brasil e de Portugal no projeto aqui de açúcar eram os holandeses. Os holandeses é que prestavam grana. Lembrem-se que entre os direitos e deveres aqui estava você investir no território, fazer render economicamente, sendo que o investimento era do seu bolso. O rei Portugal não ajudava com nada. Em Portugal não tinha banco nessa época. Então, basicamente, quem investiu aqui no Brasil pegou dinheiro com os holandeses. E os holandeses, para garantir o empréstimo, meu povo, a gente sabe que banco para emprestar pede garantia, ainda mais valores altos, né? Se o banco vai emprestar um carro para você, se você não pagar o carro volta para o banco. Se você vai pegar, sei lá, 50, 60, 100 mil, tem que botar uma casa, um terreno como garantia. Pode você perdendo, né? Dessa maneira, o banco, para emprestar dinheiro para os capitães aqui, eles basicamente fizeram assim, ó, a gente empresta, mas a gente fica responsável pela venda do açúcar. Tá entendendo? A gente empresta, mas quem vai vender o açúcar somos nós. Depois que tirar o nosso empréstimo, a gente passa dinheiro para vocês. Que é, meu povo, não adianta, eu pulei aqui, mas eu vou dizer, o pau-brasil não foi um ciclo, viu? Não foi um ciclo, foi um período econômico. Ciclo, para existir, tem que ter 3 etapas. Quais são as 3 etapas de um ciclo? Investimento,
Você primeiro investe, que é a primeira etapa do ciclo. Depois você produz ou desenvolve o que você quer, produção. E depois da produção tem a venda, que é o lucro. Tá entendendo? Vou botar aqui, venda. Converta, venda e lucro. Uma vez você pegando o lucro, você volta a investir e isso é um ciclo. Aqui, ó. Ele vai se autoalimentando. O açúcar, o pau-brasil não era assim. O pau-brasil estava lá na natureza, foi pegando tanto que é que hoje a gente quase não vê pau-brasil na natureza. Beleza? Então, nessa dinâmica, os holandeses eles tinham controle sobre o investimento, já que eram eles que emprestavam dinheiro, e eles tinham controle sobre a venda. Não, eu só estou comentando aqui que na dinâmica do ciclo do açúcar, os holandeses eles tinham controle sobre o açúcar brasileiro nesses dois sentidos. A única coisa que os brasileiros faziam de fato, que era exclusivo, era produção. Produção, o holandês não fazia ideia como é que era. Emprestou dinheiro e vendia para gerar dinheiro, beleza? Por que tudo isso é importante para explicar a invasão holandesa? Quando inicia a Guerra de Independência entre a Holanda e Espanha, Portugal não tinha nada com isso. Portugal tinha a Holanda como uma ótima aliada. Estou falando Holanda, mas é errado, é Países Baixos, o meu povo. Entenda-se Países Baixos. E aí o que acontece? Quando existe a União Ibérica, que Portugal deixa de ter autonomia e passa a ter uma administração espanhola, automaticamente a Holanda sai de uma aliada portuguesa para uma inimiga de Portugal. Se o rei é espanhol e se a Holanda é inimiga do rei, automaticamente é inimiga de Portugal também, beleza? A partir desse momento, quando ocorre a União Ibérica, o rei espanhol diz o seguinte: todas as dívidas de brasileiros com holandeses estão suspensas, não precisa pagar. Se investiu, paciência, não façam a venda com holandeses, porque você dá o dinheiro para o holandês e ajudar neles na guerra contra a gente. Tá entendendo? A partir do que veio essa ordem espanhola de suspender as dívidas com os holandeses, não pagar mais nenhuma, os holandeses se organizam para pegar esse dinheiro à força dos portugueses e invadem diversas colônias na América, na África e na Ásia. Eles atacam várias colônias portuguesas. Mas o que nos interessa aqui é quando eles atacam Pernambuco em 1630. Essa invasão ocorre em Pernambuco. Que até então Pernambuco ainda era uma capitania. É importante contextualizar que alguns anos antes, a Holanda tinha tentado atacar Salvador, que era a capital administrativa do Brasil, e tinha dado ruim. Eles tinham dominado a cidade, só que eles ficaram ilhados na cidade. Por quê? Porque o exército português agiu rápido, meio que abandonou a cidade e fez um cerco. Um cerco por terra e um cerco por mar. Eles resistiram por um ano, só que no final eles abandonaram a cidade, reconheceram a derrota. Beleza? Então eles pensaram o seguinte: a gente quis atacar o Brasil, só que a gente pensou, vamos atacar a cidade mais forte, se a gente dominar, dá bom, que a gente domina o resto. Só que Salvador era muito bem protegida. Depois eles reestruturaram o pensamento deles. A gente quer dominar a colônia toda ou a gente quer dominar onde tem açúcar, que é o que nos interessa, que é o que gera lucro pra gente. Então vamos atacar Pernambuco, que não tem apoio do exército português porque é uma capitania. A defesa de Pernambuco é feita pelo capitão Donatário. Beleza? Então é uma milícia própria. O exército português não entra aqui em Pernambuco. Então não vai ter exército, não vai ter polícia, não vai ter nada. Vai ter quem é comandado pelo capitão Donatário. Então acontece esse ataque a Pernambuco. Primeiro, os holandeses tocam fogo na cidade de Olinda. E como estratégia eles saem destruindo tudo que é engenho. Beleza? É a estratégia deles. Como eles tinham atacado Salvador e tinham ficado isolados, dessa vez eles pensaram, vamos destruir tudo e depois a gente reconstrói, a gente tem dinheiro para reconstruir. Vamos destruir tudo e garantir nossa dominação, para não ter como a gente ficar ilhado aqui, vamos sair destruindo. Então, em um primeiro momento, como Pernambuco é atacado, houve a destruição de engenhos. Destruição de engenhos. Quem era mão de obra nos engenhos, meu povo?
Mão de obra, quem trabalhava nos engenhos, nesse período já, 1600, século XVII, escravizados de origem africana, beleza? Se eu estou vendo e sou escravizado, estou vendo o caos, um inferno na terra aqui, fogo para tudo que é lado, destruição, tiro, porra de bomba, eu vou ficar para esperar ou vou aproveitar para fugir? Fugir, meu amigo. Foge meio mundo de escravizado com a destruição dos engenhos. E os escravizados surgiam para onde? Nessa região de Pernambuco. Quilombo dos Palmares. Esse período aqui é o período onde tem uma conexão entre a invasão holandesa e o crescimento do Quilombo dos Palmares. Porque com uma série de ataques aos engenhos como estratégia para garantir a dominação, um monte de escravizado fugiu, o que fortaleceu o Quilombo dos Palmares e cresceu em quantidade de pessoas, beleza? Tanto é que uma vez Pernambuco dominado e no processo de reconstrução, os holandeses atacam o Quilombo dos Palmares tentando recapturar esses escravizados, viu? Só que não dá certo, eles não conseguem destruir o Quilombo, beleza? Então, lembrem-se, há uma ligação de invasão holandesa com o crescimento do Quilombo dos Palmares. Destruição de engenhos, fuga de escravizados. Fuga de escravizados, logo, crescimento do quilombo. Aqui eu vou botar 12 quilombos, né, no plural, porque apesar de ser o mais importante, não era o único que existia, beleza? Mas esse aqui é o mais importante. Mais próximo do meio dessa região. Era o mais próximo da região. Lembrando que o conceito de quilombo é um local de resistência africana. São africanos que se reúnem, pessoas de origem africana, para poder ter a sua cultura, ter seu modo de vida preservado e não ser escravizado. Existiram vários quilombos no Brasil, só que o mais importante, o mais famoso foi o dos Palmares, porque foi o que durou mais tempo, foi o mais poderoso e é o que simbolizou mais a luta pelo fim desse... Isso, o conceito de quilombo basicamente são vários mucambos. Mucambo em si é uma casa de taipa, beleza? É um outro nome para casa de taipa. Só que mucambo também poderia ser chamado de como se fosse uma espécie de cidade-estado. É uma pequena aldeia, beleza? Que nesse caso tem administração própria. Mas vamos nós, essa aqui é a primeira ligação da invasão holandesa com a gente aqui de Alagoas. A segunda coisa, meu povo, no ano de 1632, teve uma figura que foi fundamental para a consolidação do poder dos holandeses aqui nesse território sul do território. Esse território aqui entre Alagoas e Pernambuco, Domingos Fernandes Calabar. Domingos Fernandes Calabar. Domingos Fernandes Calabar, ele era um negociante, tá entendendo? Da região de Porto Calvo, região norte de Alagoas, mas que era sul de Pernambuco, e ele era um comerciante da área. Então ele ia até Olinda, ele vinha até Penedo, ele conhecia muito essa região aqui, tanto de maneira terrestre, que existiam as mulas que eram feitos os transportes, como também de maneira, né, de navegação aqui. E era comum para ele. Dessa maneira, ele começa lutando. No início da invasão, ele está ao lado dos portugueses, já que ele é alagoano, apesar de não existir essa nomenclatura Alagoas ainda, ele era pernambucano, e Pernambuco foi atacada. Só que os holandeses começam a entrar em contato com ele, ficam sabendo do histórico dele e tal, já tinham 2 anos aqui de invasão, e aí, através de negociações, Calabar é convencido pelo projeto holandês. Eles chegam e dizem: olha, Calabar, você é comerciante, nosso objetivo é desenvolver o comércio daqui, é trazer mais liberdade religiosa. No Brasil, aqui nessa região, só pode ser católico. Nós somos evangélicos. A gente vai deixar ser católico, quem quiser ser evangélico, quem quiser ser judeu, tá entendendo? Só não com matriz africana. A matriz africana continuava suprimida, mas as 3 religiões
da época, judaísmo, religião evangélica e catolicismo seria liberdade religiosa. A gente está desenvolvendo Recife, porque nesse primeiro período aqui houve a destruição de Olinda, mas houve investimentos em Recife. Primeira sinagoga começou a ser construída em Recife. Sinagoga, para quem não sabe, é o templo dos judeus. Primeira sinagoga de toda a América, a primeira foi construída em Recife, justamente pelos holandeses. Está entendendo? Para mostrar essa liberdade econômica. Os judeus são conhecidos pelas suas atividades econômicas, né? Então a maioria dos bancos eram bancos de judeus. Então por isso que havia essa integração. A gente também vai desenvolver pontes, a gente vai ter uma dinâmica comercial, a gente vai dar liberdade, vamos dar crédito aqui para geral, não sei o quê. E aí Calabá disse, meu irmão, quer saber de uma? A gente está aqui tudo ferrado. O projeto holandês é melhor para a região aqui. Está entendendo? Comparado ao português, Holanda é melhor. E assim Calabá muda de lado no ano de 1632. Com a ajuda de Calabá e com a tática de guerrilha, eles iam, atacavam, corriam, não sei o quê, os holandeses começam a ter um pleno domínio em toda a região aqui. A região de Alagoas e boa parte do que é Pernambuco hoje em dia. Só que apenas 2 anos depois, eu estou meio ruim, você anotou a data que eu botei? A data da morte do Calabá? Não tem não. Deixa eu pesquisar. 34 ou 35? 35, obrigado. Estou meio bugado com data hoje, por isso que é melhor olhar do que colocar errado, né? No ano de 1630, e assim, ó, quando o Calabá muda de lado, ó, aqui, ó, lado dos holandeses. Mudou, viu? Pulou de lado. Os holandeses conquistam diversos territórios, principalmente aqui na parte sul do território pernambucano. Só que no ano de 1635 é feita uma emboscada para Calabá por ninguém mais, ninguém menos do que Matias de Albuquerque. Matias de Albuquerque era o capitão donatário de Pernambuco. O cara estava tão. O próprio capitão donatário, o herdeiro do primeiro cara que recebeu o território, disse: quero pegar esse filho da peste. Beleza? Esse traidor. E aí ele fez uma estratégia lá. Um território que até então era importante, ele meio que deixou desguarnecido, Matias de Albuquerque. Foi feita a observação, viu que estava desguarnecido e disseram: tá massa para atacar. Porque era assim que os holandeses atacavam essas regiões. Onde estava desguarnecido, atacava. Se viesse reforço, corria e depois atacava de novo, se possível. Só que nesse caso estava desguarnecido, né? Tinha um monte de gente lá escondida, etc. Quando Calabá chega lá com sua tropa, os holandeses tudo, eles são surpreendidos, porque vem um reforço logo rapidamente, eles não conseguem fugir, e assim Calabá é capturado. Sumariamente, pouco tempo depois da captura, o próprio Matias de Albuquerque, capitão donatário, como ele tinha esse poder através da carta foral, ele julga, o cara é capitão donatário, só que ele tinha o poder de juiz, julga Calabá e o condena à morte como traidor, lesa pátria. Então, Domingos Fernando de Calabá tem sua morte por traição. Condenado à morte por traição. Lesa pátria, né? Para quem gosta da palavra. A pátria portuguesa. E quem foi o juiz? Matias de Albuquerque, capitão donatário de Pernambuco. Durante muito tempo, Domingos Fernandes Calabá, ele foi considerado o maior traidor do Brasil. Tá entendendo? A historiografia contava isso. O cara traiu o Brasil, Portugal, não sei o quê, foi pro lado dos holandeses, etc, etc. Só que a partir da metade do século passado, a partir de 1960, 50, começou um revisionismo histórico. Revisionismo é você revisar, assim como aconteceu aqui, ó, com os povos caetés. É você olhar sobre uma nova perspectiva. Como foi contado, a história é contada por quem venceu, por quem ganhou. E aí começaram a pensar, e por que fez Calabá mudar de lado? Começaram a analisar. Analisaram documentos encontrados lá na Holanda, tudo, já que os holandeses preservam um pouco melhor a documentação, e viram lá o que foi prometido, etc, etc.
E aí, meu povo, a partir dessa nova perspectiva de que Calabar só mudou de lado por um projeto, houve uma negociação, e aí pensou, será que ele foi traidor mesmo ou ele estava pensando melhor para a região? Que ainda não era Alagoas e não era Brasil. Quem nascia aqui era um brasileiro, era um português de segunda categoria. Tá entendendo? Não existia o conceito de brasileiro, não existia nessa época, não existia o conceito de alagoano. Quem nascia aqui era português, só que um português de segunda categoria, já que o português importante nasce em Portugal. Tá entendendo? E aí, a partir desse revisionismo, se começou a analisar cada vez mais os interesses de Calabar e hoje em dia ele é olhado como, na verdade, um herói. Tá entendendo? Porque ele lutou para melhorar a sua região onde ele estava inserido. A região de Porto Calvo, que foi onde ele nasceu, hoje em dia tem como principal propaganda de turismo Terra de Calabar. Tá entendendo? Então existe estátua de Calabar. Alguns anos atrás foi feito um evento que envolveu o Ministério Público, que foi um evento simbólico, mas envolveu autoridades brasileiras para fazer um julgamento do Calabar. E nesse julgamento houve a acusação, que era como se fosse Matias de Albuquerque da vida, houve a defesa, e nesse julgamento simbólico ele foi absolvido da punição dele como traidor. Então, oficialmente, para o Brasil, ele não é mais traidor. Tá entendendo? Aí, se a SESP colocar, ela... Recurso? Aí cabe recurso. Depende de como vai estar a questão, né? Depende de como vai estar a questão. Se disser assim, Calabar foi o grande traidor enquanto houve a invasão holandesa. Aí se você... Certo segundo a visão tradicional da história, mas eu acabei de dizer que houve revisionismo. Aí vamos dizer que você bota certo. Mas segundo o período que você falou, vai considerar certo. Então, meu querido, mas e se a SESP colocar assim? Os povos caetés foram dizimados por uma vontade dos portugueses de ocupar o território. Vai estar certo, só que oficialmente eles foram mortos por parte da morte do Dom Fernando Sardinha. Então o que importa não é o que aconteceu no período, o que importa é a interpretação de hoje. Eu acho que a SESP não é doida de colocar uma questão dessa que ela sabe que vai cair muito recurso, velho. Vai dar dor de cabeça pra ela. Depende. Depende. Porque se eu estou dizendo, se existe historiografia, se existe farto material na internet, se existe, sei lá, livros publicados falando que houve esse revisionismo, e vocês estão tendo acesso a esse revisionismo, se ela botar que ele foi punido como um traidor, mas na verdade ele foi um grande herói, porque defendeu sua terra. Tá entendendo? A perspectiva é Portugal, se tem uma prova sobre Portugal, vai estar lá que ele foi traidor ou herói. Se hoje em dia a própria cidade coloca Portugal como terra de Calabar. Então, se a gente está estudando história de Alagoas, a gente tem que estudar a lógica atual. Ela poderia botar, por exemplo, com base em estudos recentes ou com base em documentos? Poderia. Mas saibam que Calabar foi essa figura controversa. Durante muito tempo, ele foi considerado o pior traidor do Brasil, porque se aliou à nação estrangeira, mas hoje ele é visto como herói. Beleza? Perspectiva atualmente, herói, principalmente para a região de Portugal, ou pelo menos não é mais traidor, beleza? Até porque quem o condenou, mais uma vez, como traidor, e por isso que ficou na historiografia, foi o governador de Pernambuco, beleza? O governador não, o capitão donatário. Alguma dúvida sobre isso? Não, né? Maravilha, eu vou dar 10 minutinhos, no máximo 15 de intervalo, agora são 8h30, 8h31. Então quando for estourando 8h45, eu já inicio aqui para a gente falar do nome dos pomares. Professor, beleza? Nesse cerimônia que você falou aí, teve agora, né? Recente. Pernambuco teve algo a ver? Não, foi um evento feito em Porto Calvo, na cidade de Porto Calvo, para o povo de Porto Calvo. Mas como teve participação do Ministério Público, autoridades do Brasil, por isso que foi simbólico, meu povo. Ali foi só para dizer assim, ele não foi traidor não. Já tá com as cartas marcadas. Mas Pernambuco não teve nenhum envolvimento. Mas o próprio estado de Pernambuco não vê isso como problema não. Entendeu?
Eu vou beber água. Café me dá. Eu fico rebote e queria o banho. Eu vou abordar uma perspectiva historicamente como federalismo. Antes de falar vou falar do quilombo, mas eu quero falar do chamado Zona Zona, que é a formação colonial aqui. Como eu disse, a história da Lagoa, esse último, a perspectiva lagoana, ele é um dos Também. Eu segurei, né? Aí você, vamos dizer assim, você pode colocar essa casca de banana, tipo assim. Calabá foi morto por qual motivo? Com qual acusação? Tá entendendo? Se ele for específico. Isso.